Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Há um tempo atrás vocês me pediram para gravar sobre julgo desigual e aqui estou eu, vou tentar fazer um vídeo sem edição, sem corte nenhum, mas que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Se julgo desigual já está no seu dicionário evangélico, você deve saber do que eu estou falando, mas se você nunca ouviu falar sobre julgo desigual, quero te explicar aqui rapidinho. Julgo desigual é um conceito criado pelo mundo evangélico, pelo mundo cristão, para dizer que você que é crente, para que você não se relacione, e aí você não namore, isso é muito usado na adolescência, para que você não case, para que você não abra sociedade de empresa, para que você muitas vezes não tenha amigos descrentes, isso é, que não confessem em Jesus Cristo. E para a gente entender se isso faz ou não sentido, se isso é uma verdade ou não, eu queria pensar um pouco com vocês a partir da palavra julgo. E existem duas interpretações rápidas e possíveis para julgo. A primeira delas é uma interpretação mais prática. Julgo é um objeto colocado sobre a cabeça dos bois para que quando eles fossem arar a terra, eles andassem em uniformidade, ou seja, um boi não andasse mais rápido do que o outro. Para que eles andassem juntos, coloque-se então esse objeto de madeira no pescoço desses dois bois, que prende um ao outro e aí eles andam juntos. Bom, a segunda interpretação é uma interpretação mais social, porque se você não sabe, já fique sabendo disso. Na época de Jesus é diferente de como é hoje, que a religião ela tem impacto na sociedade, mas ela de certa forma não comanda ou publicamente não comanda a sociedade. Na época de Jesus isso não existia. A religião era quem organizava a sociedade. Era responsabilidade do sacerdote interpretar as leis, aplicar as leis, e tudo isso extraído do texto bíblico. Então você vai encontrar aqui em Levíticos, por exemplo, diversas interpretações de leis que organizariam a sociedade. Isso permanece até os tempos de Jesus, onde era trabalho do sacerdote a interpretação da escritura, onde era trabalho do sacerdote a interpretação das leis e que essa interpretação então resultasse em práticas de vida. Esse trabalho da interpretação que resulta em práticas de vida é dado o nome de julgo. Existiam diversos sacerdotes, cada sacerdote com a sua linha interpretativa das leis, e cada linha interpretativa resultava então numa prática. É por isso que você vai encontrar Jesus dizendo: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave. O que ele está dizendo é o seguinte: a forma com que eu interpreto as leis, a forma com que eu interpreto a Bíblia, a forma com que eu interpreto a realidade, resulta em práticas suaves. Porque a crítica de Jesus aos sacerdotes da época é a forma que eles interpretam as leis, a forma com que eles interpretam a Escritura, resulta numa prática, num jugo pesado que sobrecarrega as pessoas. Em um outro texto ele vai dizer que nem eles mesmos conseguem carregar esse jugo de tão pesado que é. Então quando Paulo, lá em 2 Coríntios, está dizendo para aqueles cristãos, não se ponham em jugo desigual, ele está dizendo de jugo a partir dessa perspectiva. E aí eu quero ler o texto com vocês para a gente comentar rapidinho acerca dele. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o santuário do Deus vivo, como disse Deus, e assim ele segue. Bom, o que eu acho que Paulo está querendo chamar a nossa atenção nesse texto é o seguinte: essa época era muito e claramente marcada entre um fator central no texto bíblico, um fator central para Paulo, um fator central para Jesus Cristo, um fator central para os profetas, que é a idolatria. A idolatria aqui para Paulo é o que vai diferenciar o cristão do descrente. Então o que ele está querendo dizer para aqueles cristãos é: não se ponham em relações com alguém que não lê a realidade, com alguém que não interpreta a realidade,
com alguém que não valoriza a vida da forma como que você valoriza. E aí a relação que o mundo evangélico atualizou para namoro, amizade, afins, é qualquer tipo de relação. Paulo está dizendo o seguinte, e se a gente tentasse atualizar para o nosso mundo de hoje, seria mais ou menos assim. A possibilidade de sociedade empresarial entre dois sócios, onde um sócio quer trazer benefícios para os seus funcionários, quer trazer maiores condições, maiores salários, e o outro sócio quer precarizar o trabalho, isso é, cortar direitos, negociar horas extras, negociar direitos trabalhistas. A possibilidade de sociedade entre duas pessoas que enxergam e interpretam a realidade de formas distintas. E aqui, o que marcava essa forma de enxergar a realidade era a religião confessada. Então, Jesus Cristo diferenciava o crente do resto. Mas na nossa realidade, no nosso mundo hoje, há possibilidade de julgo desigual, por exemplo, dentro de um relacionamento cristão, onde a namorada ama o seu namorado, onde a namorada está a serviço do seu namorado, dispondo o seu amor, o seu cuidado, o seu afeto, e o seu namorado, em troca, lhe oferece controle, lhe oferece exposição. Isso é uma relação de julgo desigual. Então, se na época de Paulo, o que configurava a relação de julgo desigual e o que era marcante nisso era a religião que professava, na nossa eu acho que isso já é mais diluído. Então, eu não acredito que o julgo desigual é única e exclusivamente entre religiões diferentes. Você pode ter o seu namorado que não confessa a mesma fé que você, mas que lhe ama, que lhe respeita, que enxerga e interpreta o mundo com o mesmo óculos que você. E você pode ter a sua namorada que confessa a mesma fé que você, mas tem valores e tem óculos de interpretação da realidade totalmente distintos. E o mesmo vale para amigos, o mesmo vale para sociedades empresariais. Então, o que eu acho que Paulo está querendo nos alertar é o seguinte: ei, cuidado, não entrem em relações, quaisquer natureza que sejam elas, com pessoas que vão interpretar e valorizar a vida de maneira totalmente oposta de vocês. É o que ele está dizendo aqui quando ele diz: há possibilidade entre a harmonização de justiça e injustiça. Isso é, há possibilidade de relação entre uma pessoa que preza por justiça e uma outra que não preza. Essas pessoas conseguirão caminhar juntas? Se não, então por que entrar nessas relações que vão ferir, que vão desgastar? Então, o alerta de Paulo para mim e para você hoje é esse. Olhe para as suas relações e tente entender onde estão as prioridades das suas relações, quais são os óculos interpretativos da realidade, quais são os valores dessas pessoas em relação à vida, para ver se isso são os mesmos que os seus. Mas, mais importante que isso, pegue os seus valores e tente alinhá-los ao de Jesus. Alinhe primeiro os seus valores aos valores de Jesus, para que então você possa comparar com as suas relações e entender se você está ou não está numa relação de julgo desigual. Bom, eu acho que é por aí, essa conversa vai longe ainda, mas por hoje a gente fica por aqui. Se você gostou, deixe aí nos comentários. Eu gostei, quero fazer mais vezes isso, então quem sabe, daqui a um tempo, vídeos novos. Se você quiser, deixa a sugestão de tema aí também, é nóis. Valeu!